Eu convido os irmãos para nós lermos Êxodo. Nós estamos lá no capítulo 19, entrando para o capítulo 20, mas nós vamos repassar rapidinho aqui algumas coisas muito importantes para o nosso enlevo espiritual. Êxodo capítulo 19. Eu vou ler naquela leitura do telão, que fica bem parecido com o dos irmãos. Nossa outra telona, grandona, que estava lá no fundo, também deu problema, também tentando, né? Né, irmão Dilon? Será que vai dar certo? Misericórdia. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, são essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. E marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, e consagrou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor por cima do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não transpasse os limites para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Então
falou todas essas palavras. É o capítulo 20 agora, né, Bruno? A gente vai guardar ele um pouquinho aí. Nós vamos ler esse capítulo 20, o início dele. Irmãos, eu acho tão interessante, Moisés já não era novinho mais. Já era um homem com mais de 100 anos, porque ele morre com 120. Estava muito próximo da sua partida esses acontecimentos. E eu estava lendo, pastor Washington, e pensando como Deus trabalha. Moisés, ele nesse sobe e desce, irmão Carlos, 7 vezes. E não tinha elevador, escada rolante, o monte não era brinquedo para subir lá, e ele já era de idade. Mas o que me chama muito a atenção dentro desse texto é a obediência de Moisés às ordens do Senhor. Nós não vemos aqui Moisés reclamando, dizendo: Senhor, eu estou de idade, fala tudo que o Senhor quer, depois eu já desço e passo tudo para o povo, e eu trago tudo que o Senhor quiser que o povo responda, eu já trago para o Senhor. Irmão, sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós precisamos de estarmos mais disponíveis para que Deus nos use. Nós não precisamos de ficarmos questionando ao Senhor o porquê das coisas. Senhor, mas por que tanta sobe e desce? Para um homem de idade, com o sol castigante, com este monte desta maneira. Vocês já viram que nós somos muito questionadores, irmãos? Às vezes o Senhor nos exige que façamos de uma maneira e a gente quer cortar trieiro, a gente quer cortar caminho para fazer do nosso jeito. Mas Moisés nos deixou um exemplo tão maravilhoso de alguém que Deus dizia sobe e ele subia, Deus dizia desce e ele descia, Deus traz resposta, leva a palavra, traz resposta, leva a palavra, traz resposta, sobe e desce e ele obedecia. Isso me chamou a atenção, porque muitas vezes nós não queremos obedecer às ordens do Senhor, mas nesta noite, irmãos, Deus está falando comigo e contigo. Quem manda é Ele, quem comanda é Ele, quem sabe de todas as coisas é Ele, e quem dá ordem é Ele, Ele sabe da nossa estrutura. Deus conhecia a estrutura de Moisés. Deus sabia que ele já não era mais um garotão, nem fazia academia. A academia dele era areia do deserto, que fortaleceu a sua musculatura. Mas ele estava disposto a obedecer. O que eu vejo aqui, irmãos? Que não tem idade para fazer a obra de Deus. Não tem desculpas para não fazer algo que o Senhor quer que a gente faça. Deus, Ele tem um propósito na nossa vida. E Deus usou Moisés até o último dia da vida dele. Ele foi um instrumento nas mãos do Senhor. Que nós possamos dizer nesta noite: Senhor, até o meu último suspiro nesta terra, eu quero ser útil para o teu reino. Eu quero obedecer a tua palavra, o teu mandado, as ordens do Senhor, de acordo com o teu querer e a tua vontade, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E naquele sobe e desce, Deus, então, nós falamos aqui algumas coisas, só quero recapitular aqui com os irmãos, algo importante, 4 pré-requisitos exigidos por Deus para o encontro. Eu acho isso tão maravilhoso, porque eu sempre digo aqui, o nosso Deus é um Deus ordeiro. Até na casa do Senhor, irmão, a gente quer fazer as coisas às vezes para o Senhor relaxado, de qualquer maneira, está bom demais, e as coisas do Senhor não são assim. O Senhor, Ele trouxe ali um pré-requisito. E a primeira coisa para esse encontro, eles tinham que estar dispostos a obedecer. Hoje eu estava lendo isso de novo, anotei até de caneta no estudo que já estava pronto e já imprimido ali. Mas a primeira coisa, obedecer. O capítulo 19, o verso 3 a 6, volta ele aí para mim, Bruno, por favor. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Israel e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei
sobre águias, falamos sobre isso terça-feira, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O verso 6. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa, são estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Terça-feira passada também falamos sobre isso aí. Mas o que o Senhor... A primeira coisa, irmão, nós viemos para a casa do Senhor, ouvimos uma pregação, ou a voz do Senhor falando conosco. Às vezes, nós falamos assim, nossa, eu preciso tanto de ouvir a voz de Deus, eu queria tanto que Deus me falasse sobre esse problema que eu estou enfrentando na minha casa, sobre essa situação que eu estou passando no trabalho, sobre essas adversidades que eu estou enfrentando no meu ministério. A gente não fica desejosos, não vou usar a palavra doido, não, desejosos, para ouvir a voz de Deus. Pastora Lucia, é bom ouvir a voz de Deus? É maravilhoso, irmãos. É algo glorioso, nós ouvimos o Senhor. Mas a primeira coisa que Deus queria naquele encontro, era que aquele povo estivesse disposto a obedecer, a ouvir a voz dele, e a obedecer aquilo que ele iria trazer para o seu povo. Irmãos, Deus quer usar os pregadores, e tem usado nesta última hora, mas no nosso encontro que nós temos com o Senhor, seja ele na nossa casa, abrindo a palavra para buscar um direcionamento do Senhor, seja na casa do Senhor, aguardando o Senhor usar o louvor, usar a pregação, testemunho, para falar conosco, a primeira coisa que nós temos que colocar à disposição é o nosso coração para obedecer às ordens do Senhor. Quando Deus fala e ele entende que era o Senhor que falava com Samuel, o que Eli falou para Samuel, irmãos? O que ele falou? Quando você ouvir a voz de novo, o que ele era para ele falar, para aquela voz? Fala, Senhor. Primeiro ele está dizendo, Senhor, fala, porque tu és o Senhor, o comando vem do Senhor, eu quero saber as diretrizes que o Senhor tem para me dar. E eu sou teu servo e eu vou ouvir. Que lição maravilhosa. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus veio falar. E Deus trouxe as instruções. E olha que Deus falou coisa tremenda. Deus deu uma incumbência para Samuel que ele tremeu nas bases. E Deus trouxe uma revelação do que ele faria na casa de Eli, coisa terrível. Mas ele estava disposto a ouvir e o coração a obedecer. Irmãos, que nós possamos nos achegarmos ao Senhor e dizer, Senhor, os meus ouvidos estão atentos à tua casa. Por isso que crente, quando vem na igreja, irmão, ele não tem que ficar saindo, conversando, perdendo tempo, porque Deus, desde a abertura do culto, Deus está falando até na bênção apostólica. Deus está falando de muitas maneiras. É porque a gente não aproveita a oportunidade e pega a nossa parte. Eu não sei como que tem gente que ainda sai do culto dizendo assim, Deus não falou comigo hoje. É igual aquela pessoa que diz assim, Deus está tanto tempo em silêncio comigo, e alguém diz para ele, faz muito tempo então que você não abre a sua Bíblia e não lê, porque se você lesse, Deus estaria falando com você todos os dias, todos os momentos. Então, se nós queremos ter um encontro com o Senhor, irmãos, nós precisamos de ir ao Senhor com o coração quebrantado, pronto para ouvir e obedecer, seja qual for a ordem do Senhor. Porque tem coisa que Deus vai nos ordenar que não é fácil de obedecer, porque vai exigir de nós renúncia. Renúncia. A segunda coisa que acontece naquele encontro, versículo 9, põe para mim, Bruno, no capítulo 19. Disse o Senhor a Moisés,
Eis que eu virei a ti numa nuvem escura, para que o povo faça o quê, irmãos? Quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Deus é maravilhoso, porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor ao seu povo. Olha o que Deus faz. Deus fala com Moisés, Moisés vai lá e fala ao povo. Só que chega uma hora que o Senhor fala assim: Moisés, eu vou falar contigo e o povo vai escutar as instruções que eu estou falando contigo, para que eles saibam, para que eles creiam que eu estou contigo e que eu falo no meio do arraial. Irmãos, isso é maravilhoso. Quantas vezes eu ouvi Deus falar comigo na igreja para anunciar coisas para a igreja que Deus queria fazer e que a igreja escutasse, para quando eu executasse, a igreja sabia que Deus tinha falado comigo. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tremendo. Ele zela pelo seu povo, mas Ele também zela por aqueles que Ele coloca como porta-voz, como profeta, como instrumento na casa dEle. Aleluia! E a gente precisa da segunda coisa, ter sensibilidade para entender quando Deus está falando o que Ele está querendo fazer. E olha o que Ele estava querendo fazer. Primeiro, fazer com que o povo acreditasse sempre em Moisés, para dizer, quando Moisés fala que Deus está falando mesmo. Por isso que o profeta, o pastor, aquele que ministra na casa do Senhor, irmão, não pode andar com mentira e nem com engano. Porque Moisés, ele não aumentava e nem diminuía o que Deus havia falado. A gente precisa ser correto, de entregar a mensagem verdadeira da maneira que Deus fala, para que o povo creia e Deus autentique embaixo, dizendo: é eu que estou usando, é eu que estou dando a ordem, é eu que estou falando e é eu que vou fazer. Aleluia! E aí, a terceira coisa, consagrar o nosso coração ao Senhor. Irmãos, um coração cheio de tantas outras coisas, tem espaço para as coisas de Deus? Não tem. Os versículos 10, 11 e 14. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor... Não, vai para o 14 agora. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Irmãos, nós precisamos, como eu falei aqui também isso na terça-feira, nós precisamos nos purificar para o encontro com o Senhor. Nós precisamos esvaziar de nós mesmos, esvaziarmos de algo que a gente vai carregando ao longo do tempo, para este encontro com o Senhor. Nesse encontro a gente precisa de chegar quebrantados, nesse encontro a gente precisa de chegar com o coração preparado para receber aquilo que Deus tem para nós. Por que muita gente entra e sai da igreja e não recebe, não sentem nada? Porque no encontro, irmão, já vem com o coração cheio de ira, o coração cheio de tanta podridão, de pecado, de tantas coisas deste mundo, e quer sair daqui transbordando no Espírito. E não vai sair. Pode sentir uma emoção da carne, um balanço dos pandeiros, quando eles tocam, né? Até a criança balança. Mas o espiritual, a presença, o encontro marcante com o Senhor, tem que tirar, irmão, tem que limpar, tem que remover a cinza velha do altar, tem que colocar lenha nova, para que o fogo venha arder continuamente, e não pode ser fogo estranho, porque fogo estranho matou os 2 filhos de Arão. Tem que ser fogo do altar, aleluia, tem que ser fogo santo, glória a Deus, purificando. Na ceia do Senhor, no momento da comunhão,
da adoração, para subir no altar da casa do Senhor, para louvar, para exaltar, para tocar, tudo tem que ser consagrado ao Senhor, para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. E a quarta coisa que também aconteceu no versículo 21. E o Senhor disse a Moisés: desce e adverte ao povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não pereçam. Irmãos, o que isso significa? Respeito pela presença de Deus. Irmãos, alguns irmãos aqui lembram disso. Nós somos de um tempo que quando alguém estava sendo usado por Deus no momento do culto, principalmente de oração, que as nossas orações eram muito fervorosas e às vezes o profeta, com a voz fraca, não conseguia todo mundo escutar. Pastor, fazia isso aqui. A igreja entendia: silêncio, porque Deus vai falar no nosso meio agora. Tinha reverência, irmão. E o Senhor falava, e a glória enchia toda a casa, porque tinha respeito, porque a presença de Deus estava ali naquele momento falando. Respeito, o Senhor colocou limite. O nosso Deus não é brinquedo, o nosso Deus não é moleque, para estar na boca falando coisas que não acontecem. É respeito pela presença. Irmãos, quando nós adentrarmos a presença do Senhor, seja no nosso quarto, seja na nossa sala, seja aqui, irmãos, não é momento da gente ficar olhando, né, se o celular vai tocar na hora da oração. Às vezes é uma coisa tão banal, irmão. Põe isso, desliga, coloca isso aí. Ah, pastor, mas eu tenho parente, se alguém morrer, se morrer já morreu, irmão, você não tem como correr lá e salvar mais. Mas Deus está falando conosco. Deus está falando na casa da oração. É reverência. Reverência na casa do Senhor. Reverência na presença do nosso Deus. Porque Deus vai dar instruções para a sua igreja. E quem sabe aquelas instruções, irmão, vai te dar livramento lá na frente. Aquelas instruções vai salvar o seu casamento, vai restaurar a sua vida espiritual, vai fazer algo poderoso na nossa vida. Aleluia! E a outra coisa que eu achei lindo, maravilhoso aqui, não foi Moisés que subiu no céu, foi Deus que desceu no monte. Isso é lindo. Versículo acho que é o 20, eu marquei aqui o versículo 20, do 16 em diante. Vamos ver aqui, eu marquei uns aqui, 16, Bruno, põe aí para mim. Capítulo 19, versículo 16. Ao amanhecer ao terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Irmãos, eu estava imaginando isso aqui, agora mesmo, antes de começar o culto, começou a trovejar. Eu sei que tem muita gente que tem medo das chuvas violentas, de trovões. Eu me lembro que a minha avó, antes de converter, era assim: começava os relâmpagos e trovões, ela já colocava pano nos espelhos, jogava peneira debaixo da cama, para ver se acalmava a tempestade. Tinha aqueles rituais para que acalmasse. A casa era uma casa muito frágil, tinha uma mesona de madeira. Ela dizia: se começar a arrancar telha, todo mundo para debaixo da mesa. E aquele pavor da chuva, terrível. Agora vocês imaginam quando Deus se apresenta naquele monte, irmãos. A glória do Senhor descendo, aleluia. A presença do Senhor chegando. Irmãos, nós precisamos de ter reverência, adorar esse Deus, porque Ele quer descer no meio da igreja, Ele quer habitar no nosso meio. Ribicantas turibicouvas nébia, aleluia. E começou a trovejar, começou a relâmpagos e relâmpagos, e veio uma nuvem, e aí começou aquele clangor de trombetas tocando. Que coisa gloriosa! É, o rei está chegando. Irmãos, eles já tinham visto
Lá no Egito, quando o faraó ia passar no meio deles, alguém fazia lá os barulhos, tocava lá a trombeta, dizendo: olha, o Deus faraó está chegando, está passando aqui, a reverência, porque o faraó estava chegando. Mas eles nunca tinham visto a presença do Senhor chegando, a glória do Senhor se manifestando. Irmãos, quantas pessoas às vezes hoje no meio evangélico conhece quando chega um grande líder, quando chega alguém de tão importância para este mundo, com tantas categorias de diplomas e tantas coisas por aí, as pessoas têm aquela reverência. Eu vejo quando o nosso governador chega ali na nossa sede, né, a reverência ali, as pessoas vêm acompanhando, tem pastores para recebê-lo, para trazê-lo, e é um homem mortal. Mas imagina o nosso Deus. Eles eram acostumados a ver Faraó se manifestar, a glória humana passar no meio deles ali, o rei trazer uma palavra para o Egito, mas agora quem estava falando é o Deus soberano, que governa céus e terra, que tem controle de relâmpago, que tem controle de trovão, que fala, que manifesta, e agora é o momento da manifestação da glória de Deus. A gente está vendo muito nos dias de hoje, alguém dizendo que Deus está no meio, Deus está manifestando, e não tem nada, irmão. O povo está tirando até as cadeiras para rodopiar, para fazer um monte de coisas, e dizendo que Deus está no meio. Não, a presença de Deus é onde tem reverência, aonde tem coração purificado, aonde tem crente que está lavando as suas vestes, que está consagrando, que está dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, queremos obedecer a tua voz. Foi um momento glorioso, de maneira que todo o povo que estava no arraial, o que aconteceu com aquele povo? Estremeceu. Oh, irmão, quando é Deus que está falando com a igreja, a gente estremece. Quando Deus está falando com a noiva, a gente estremece. É diferente, gente. Quando é Deus, a coisa é diferente. Não precisa de pregador, ficar pulando, querendo forçar o povo. Quando eu digo pulando, não, cada um tem às vezes uma maneira de expressar, mas eu digo querendo forçar o povo a engolir aquilo de goela abaixo, porque aonde tem a presença, a pessoa estremece, dizendo como Jacó: Deus estava neste lugar e eu não sabia. Oh, Senhor, desce sobre esta casa de oração nos nossos cultos, desce no nosso quarto, Senhor, manifesta a tua glória, o teu poder, o teu renovo, aleluia. Oh, irmão, a gente tem que ter sede de Deus descer no nosso meio, irmão Alex. Nós precisamos de buscar isso nos nossos cultos, que a igreja estremeça na presença dEle, aleluia. E Moisés, ele leva o povo para fora do arraial, quando o Senhor desce. Põe para mim aí, Bruno, Hebreus 12, 21. Será que Moisés estremeceu também? Vamos ver lá. Irmãos, só me dá uma água, por favor. Pode pôr um pouquinho gelada. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo. Ele está falando dessa chegada de Deus lá. Que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Há uma outra linguagem que diz: e Moisés estremecia com a presença de Deus. Eu não sei se já aconteceu com alguns de vocês, mas eu creio que já aconteceu. Irmãos, tem vez que Deus me usa nesse altar, a presença do Senhor, que eu saio dessa igreja trêmulo. Eu chego lá em casa, a pastora fica assim: o que você tem? Obrigado, irmãozinho. O que você tem? Está caladinho, está quietinho. Meu corpo ainda está assim, ó, tremendo. Tremendo. E é só um pouquinho. É só um pouquinho daquilo que o Senhor é. É só um pouquinho da presença dEle na nossa vida. E a gente treme. E a gente treme. E aí, às vezes, eu ainda estou em casa, irmã Luz, falando em línguas, glorificando, dizendo: Senhor, que presença do Senhor na minha vida. Às vezes os irmãos nem perceberam, mas eu sei que o Senhor esteve presente, me enchendo, me trazendo renovo, e chega às minhas carnes e treme. Tem alguém aqui que já sentiu isso, irmão? É a presença,
É algo glorioso. A gente tem dificuldade até para dormir, não é porque Deus perturba, não. É que a gente fica tão sensível àquele manifestar de Deus, sentindo tão útil para o Senhor, dizendo: Deus se manifestou em mim, a presença dEle, o meu corpo está tremendo. Glória a Deus por isso. E nesse encontro, põe para mim o capítulo 20, o versículo 20, de Êxodo, Bruno. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Olha o que Moisés estava trazendo a instrução para o povo, dizendo assim: irmãos, vocês não precisam de ter medo de Deus. Ele manifestou a sua glória, o seu poder, a sua soberania, mas é para vocês terem um temor sadio, não é aquele medo que muita gente tem medo: não faço isso que senão Deus pesa a mão. Não, ele estava dizendo para que vocês saibam que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, e que a gente venha temer, respeitá-lo, amá-lo, porque Ele veio para provar vocês, para que o temor esteja diante de vós. E sabe por que Ele fez tudo isso? Para que vocês saibam que grande é o vosso Deus, e vocês não queiram viver como as outras nações vivem, pecando, distante dos propósitos do Senhor. Para isso o Senhor manifestou. E a outra coisa, capítulo 24 de Êxodo, versículo 12 e 13. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então veja bem aí o 13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Só até aí. Outra coisa importante, Deus, Ele queria comunicar ao seu povo, só que o próprio Deus escreve as tábuas da lei com o seu dedo. A Bíblia diz isso. Com o seu próprio dedo, Deus, Ele revela, Ele dá as instruções escritas para o seu povo. Moisés desce do monte com a primeira Bíblia. A primeira Bíblia escrita pelo dedo de Deus. Vamos ver capítulo 31 de Êxodo, versículo 18. Não, não é o capítulo 1 não, meu filho. Capítulo 31. Versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas dos testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Moisés, você desce lá e leva para eles. Foi o meu próprio dedo que as escreveu. Que dedinho é esse, hein, irmão? Que passa numa pedra e a escrita fica lá, hein? Que dedo é esse? Aleluia! Tão poderoso! Aleluia! Aí a gente volta lá no capítulo 20, para nós encerrarmos a palavra de hoje. Lá no capítulo 20 de Êxodo, é algo que todo mundo conhece, que é os 10 mandamentos, não é? É o capítulo 20, Bruno, aí já está no 12, versículo, lá do primeiro. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos ficar até aí por enquanto. Primeiro, dentro desse decálogo que Deus deu aí, esses 10 mandamentos, nós vemos algo importante que eu tirei para nós. Os primeiros 4 mandamentos tratam das relações que devem imperar entre os homens e Deus. O primeiro mandamento, Deus vai mostrar
a unicidade de Deus. A primeira coisa que ele falou para eles: vocês lembrem que quem tirou vocês do Egito fui eu, e que eu sou o Senhor, eu sou o Deus verdadeiro. A igreja do Senhor, nós precisamos estar muito atento a isso, irmãos. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Olha, irmãos, pode alguém até achar ruim, mas é a realidade. Nós, como crentes, nós não adoramos ninguém que não seja o Senhor. Podemos gostar de um pregador, de um cantor, de um pastor, de um irmão, do marido, da esposa, dos filhos, mas a verdadeira adoração é ao nosso Deus. Somente Ele deve ser adorado na nossa vida. Nós não temos outros deuses, nós não precisamos de amuletos, como eu disse que a minha avó fazia, que nós não precisamos de superstições, nós não precisamos de acrescentar nada, porque o nosso Deus é único, é poderoso, é suficiente, e Ele é o Senhor da nossa vida, e a gente vai adorar somente Ele. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram convocados para adorar aquela imagem que o rei Nabucodonosor fez, eles disseram: fica sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar a sua imagem. Irmão, tem muito crente adorando outras coisas aí para agradar homem, patrão, mulher, marido, tantas outras coisas por aí. Mas o crente fiel, aquele que recebeu as instruções, que guardou no seu coração, ele adora somente ao Deus vivo, poderoso, único, somente o Senhor da nossa vida. Não há lugar para outros deuses na nossa vida. Não há lugar para a gente endeusar ninguém e nada. É o Senhor. Nem o dinheiro. A Bíblia diz que a gente não pode servir a dois deuses, a Deus e a Mamon. Deus abençoa, Deus prospera, mas é tudo para a glória dele. O maior é Ele na nossa vida. O maior não é a nossa casa, o nosso carro, nossos bens, a nossa conta bancária. Tudo isso é bênção, mas nós adoramos é o Senhor. Ele é o dono de tudo. A gente vem prestar louvor ao Senhor. Tem gente que às vezes, quando alguém está olhando aí, ele está adorando, né? Parecendo que ele está fazendo para o homem como se Deus não o conhecesse. Mas quando há uma verdadeira adoração é para o Senhor. Porque esta adoração, irmãos, nós oferecemos a adoração ao Senhor. Nós não oferecemos a adoração aos anjos. Tem muita gente por aí já adorando anjo. Não tem, irmão Laudir? Tem. A gente vê nos vídeos do YouTube. Tem gente por aí adorando o anjo. Um dia o anjo, João, aproxima e se prostra. O que o anjo falou para ele? O que você está fazendo? Levanta logo. Se você é servo, eu sou conservo seu. Adora somente a Deus. O anjo falou para João. E tem muita gente aí, irmão, querendo adorar anjo, anja, um monte de coisa por aí. Mas nós adoramos o Senhor. Paulo disse: olha, ainda que desça um anjo do céu e anuncie outro evangelho que não seja esse, considere esse anjo maldito, não dê valor para esse anjo. E tem muitas coisas por aí que as pessoas estão adorando, né? Homens, pedaços de pau, de madeira. Mas a outra coisa que o Senhor diz, verso 5, não farás, o 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus e nem embaixo na terra. Irmão, pode alguém até me taxar eu de bobo, mas eu não estou nem aí. Eu aprendi assim. Irmãos, tem muito crente que vai passar mensagem para o outro, está colocando lá a foto do Jesus que foi criado pelos homens, aquela foto. Nós não temos imagem de Jesus. O nosso Deus não é aquele que a gente fica colocando. Pastor, não tem nada a ver, mas a mensagem tinha um versículo bíblico. Mas a imagem está errado. Nós não adoramos. Ache ruim quem quiser. Irmão, não adore. Aquela imagem não é o nosso Jesus.
Nós sempre abominamos aquilo. Qualquer coisa que se relaciona dizendo que Deus não é foto. Não temos foto de Deus na terra. Coisas criadas pelos homens, feito para adoração. Não temos. Em nome de Jesus, irmão, se você vê alguém fazendo isso, diga, irmão, não faça isso. O nosso Deus não está na imagem. O Senhor diz para a gente não fazer nenhuma imagem dele. E a gente precisa, sabe por quê, irmãos? Porque o homem, Deus sabe que o homem sempre quer alguma coisa para se apegar, mas aqui o Senhor está mostrando que a espiritualidade do povo de Israel não era ver um bezerro de ouro, não era ver um touro, não era ver a foto de uma rã, de um Deus daqueles do Egito, para que eles pudessem prostrar e adorar. A espiritualidade deles estava em saber que nos céus há um Deus que é espírito, e importa que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. A gente não precisa de ver Jesus para sentir que Ele existe, que Ele está conosco. A gente não precisa de uma imagem dEle para se prostrar e adorar, porque nós sabemos que Ele habita no nosso meio, que Ele passeia no meio dos castiçais. É o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor da nossa vida. A nossa espiritualidade, ela não está em relação a ver e apalpar. A gente não precisa de apalpar Deus, a gente não precisa de tocar em algo para saber que Ele é Deus. Nós precisamos de crer. Jesus disse para Tomé, Tomé, bem-aventurados serão aqueles que nunca me viram, mas crerão em mim. Nós nunca vimos Jesus, irmão. Nunca vimos. Em nome de Jesus, irmão, se alguém fazer isso, hoje você está aprendendo mais uma vez, não faça isso. Não poste qualquer tipo de imagem que se relacione a Deus. Alguém pode dizer, pastor, mas a gente vê até igrejas colocando isso, aquilo, outro. Não, irmãos, é o nosso Jesus. Porque quando a gente vai passar isso para alguém, a gente está querendo ser muito amiguinho das idolatrias deste mundo. A gente está querendo ficar muito juntinho. A gente tem que pregar a verdade, irmão. Que é só Jesus que salva. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pastor, mas aí as pessoas nasceram de Jesus, pouca gente hoje, a gente estava falando, irmão Alex, se a gente for olhar, Noé passou tanto tempo pregando. Quando entra na arca, é só 8 pessoas. O resto morreu tudo. Morreram todos. Irmãos, Deus nos libertou da idolatria. A nossa espiritualidade não está no que tocamos ou vemos, porque nós não andamos por vista, mas andamos por fé. A santidade de Deus, verso 5. Não adorarás nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu fico até preocupado, vou parar um pouquinho nisso aqui, rapidinho. Tem crente, irmão, que vai para um show evangélico gospel, ele desmaia quando ele vê o cantor. Ele desmaia, ele grita, eu te amo, né? E ai, se não colocar, se o cantor não deixar ele subir no altar ali para dar um abraço, tirar uma foto, para soltar, na hora do culto ele está lá fazendo a live dele, né? E chora, e desorienta. Oh, irmãos, a gente pode gostar do vaso que Deus usa, mas ele é só vaso. Terminou a adoração, ele senta no banco e vai adorar a Deus conosco. É só vaso. Ah, o pastor fulano de tal. Aí quando o pastor fulano de tal cai, meu Jesus, vai um caminhão junto, né? Ah, eu confiava demais nele, aquele homem pregava tanto, e olha o que ele fez, eu não vou mais ser crente, eu não vou... É porque ele adorava o homem, irmão. O homem. Aí, ele é um Deus zeloso, que visita a iniquidade até... Tá, passa aí, verso 6. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Santidade do nome de Deus. Quantos crentes, irmão, qualquer coisinha fica assim, sangue de Jesus tem poder. Chamando o nome de Deus em vão. Qualquer coisa chama o nome de Deus em vão. Irmão, o nome de Deus é santo.
piadinha, remedando língua estranha, remedando Deus falando, remedando, fazendo um tanto de coisa. Irmão, isso é tomar o nome de Deus em vão. O Senhor está dizendo, não terei por inocente. Ah, Senhor, eu não sabia. Ele diz, vai ter o castigo. Não terá por inocente. Um dia eu disse aqui para os irmãos, que um amigo nosso, ele é muçulmano. Nós temos pregado para ele está dando até parte do Senhor já. Mas a gente está pregando para ele, eu e a pastora sempre pregando para ele. E um dia tinha um negocinho que escrevia os nomes da gente. E a pastora fez, aí saía um bichinho puxando tipo uma linha e ia escrevendo o nome. E aí ela fez com o nome dele, Iazim. Iazim. Aí quando ele viu, na hora, ele repreendeu ela. Ele disse, não faça brincadeira com o meu nome. Sabe por quê? Porque o meu nome está no livro sagrado. Então, o meu nome não pode ser usado em vão. Irmãos, olha a reverência que aquele menino teve. Ele podia dizer, não, era apenas um negocinho que ela fez bonitinho com o meu nome. Mas ele disse, não brinque. O meu nome pertence ao livro sagrado. Era o nome de alguns, não sei se dos profetas, que estavam lá. Ele não aceitou. E agora imagine, irmão, se o homem zela pelo seu nome, você pode ver que toda pessoa, irmão, a maioria das pessoas é assim, não gosta que chama ele errado. Não é assim? Chama seu nome. Eu lembro que um dia, um irmão, alguém gostava de falar e dizia assim, o irmão Tchãozinho. Ah, o Tchãozinho. Bastião. O outro falava Bastião, o outro falava Tchão. Aí um dia ele falou, irmãos, ele é pregador. Eu quero falar um negócio para os irmãos, irmão, não me leva a mal não, mas o meu nome é Sebastião. Minha mãe registrou meu nome de Sebastião. Eu não gosto que me chama nem de Tchão, nem de Bastião, nem de Tchãozinho. É Sebastião, meus irmãos. Nunca esqueci, ele foi pregar na nossa igreja e alguém chamou ele. Então, se o homem zela pelo seu nome e não gosta que as pessoas errem o seu nome, imagine o nosso Deus. Irmãos, o nome do Senhor estremece o inferno, é no nome dele que enfermos são curados, demônios são expulsos, porque há poder no nome de Jesus. Não tome o nome do Senhor em vão, e se alguém tomar, fazer a piadinha, não sorria, repreende-o em nome de Jesus. Já estou finalizando. Aleluia. A soberania de Deus. Olha o que o Senhor estava dizendo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. E alguém pode questionar e dizer, pastor, mas nós não fazemos isso. Nós não reconhecemos isso aqui. O Senhor determinou isso para o povo de Israel. Nós vamos ver depois Jesus, isso é uma outra lição, Jesus falando sobre ele ser o Senhor do sábado, ele ainda diz, porque é dia de sábado, se você vê o seu boi cair lá, você não vai salvar no buraco, tal. Mas o que Deus estava querendo mostrar para o povo de Israel? Que eles tinham oportunidades de granjear, de trabalhar, de fazer muitas coisas durante vários dias da semana, 6 dias. Mas que o dia de sábado, esse povo seria exclusivo para o Senhor. Era o dia de ensinar a palavra do Senhor, a lei do Senhor, meditar, cultuar ao Senhor, oferecer algo para o Senhor. Era um dia especial, mostrando a soberania de Deus. E isso também traz uma lição tão importante, mas nós vivemos num mundo tão agitado, que a gente quer fazer só para a gente. E a gente não tem mais tempo de ensinar os nossos filhos, de fazer culto doméstico, de ler a Bíblia, de cantar um louvor na nossa casa, de tirar um período para o Senhor. Quando estamos de folga, estamos às vezes arrebentados, com tantas outras coisas para fazer, e não tiramos momentos para o Senhor. Devemos reconhecer que nós precisamos tirar um momento para reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Deus é soberano, e Ele merece nós tirarmos o momento, deixarmos todos os nossos afazeres, tudo para prestarmos a Ele dedicação, a sua palavra, a momentos de oração, a momentos com o Senhor.
Isso é tão importante, irmãos, nós fazemos isso. Nós precisamos de voltar a fazer isso na nossa casa. Olha, eu vou lá na sua casa. Então, vá às 16 horas, porque 15 horas é o horário do meu culto doméstico. Pastor, eu vou espantar as pessoas. Não, se você quiser vir às 15 horas, você vai participar do culto, mas 15 horas temos o culto. Então, venha participar do culto. Nós temos esse horário de consagrar. As pessoas, irmãos, eu não quero ser santo demais e nem ficar querendo, como diz a Naide, ficar me amostrando. Mas uma coisa importante, os meus pais não eram crentes. E pela misericórdia eu ganhei eles para Jesus. Mas eles sabiam que tais dias eram os dias de eu estar no culto na casa do Senhor. Se eles queriam marcar alguma coisa, era depois do culto, ou antes do culto, ou no dia que não tinha culto. A gente estava adorando a Deus. E eles sabiam que isto era sagrado. Sabiam que um dia minha mãe chegou lá, Mateus, eu não lembro nem o que o Mateus tinha, e ela disse, esse menino está com mal olhado, precisa de benzer. Eu disse, eu já orei por ele, o mal olhado já foi embora. Quem já olhou nele tem olhos bons, que é o Senhor. E muitas vezes a gente deixa estas coisas adentrarem. E nós não temos tempo para o Senhor. Irmãos, eu vi o pastor Hernandes, isso aqui já é para outra hora, falando. Ele disse, irmãos, as nossas festas estão uma vergonha. Os nossos casamentos, as mulheres estão nuas nos casamentos, e depois estão na igreja servindo ao Senhor. Hernandes Dias, da igreja presbiteriana. Ele disse, irmãos, a gente está servindo vinho e cerveja nos casamentos dos nossos filhos para agradar o fulano de tal. Ele vem, ele tome coca, ele tome refrigerante, porque a festa é santa, é consagrada ao Senhor. Irmãos, a gente precisa se posicionar. A casa é nossa. A gente precisa tomar uma posição. A gente consagra tanto a nossa casa. Eu tenho um irmão que ele gosta muito de beber cerveja. Mas quando ele vem para Caldas Novas, ele já sabe que cerveja não entra na minha casa. E ele vai para onde ele quiser beber. Quando ele chega em casa, ele vai tomar água, ele vai ser muito bem tratado, ele vai tomar um refrigerante, mas não entra cerveja na minha casa. Nós precisamos posicionar a igreja do Senhor. E ele falando de várias coisas, ele diz, lá no casamento, tiram-se os sapatos, quase as roupas, e vão dançar na pista de dança. Depois do pastor ministrar uma bênção. Nós precisamos de tomar cuidado, irmão. Acha enjoado a gente quem quiser, mas a nossa casa é do Senhor Jesus. Tudo que temos é consagrado a Ele. Se é um aniversário é para Ele. Se é um casamento é para a glória dEle. Se é um momento da família reunir, é para a glória dEle. Eu não vou lá na sua casa não, que na sua casa não toma cerveja. Meu irmão, você está perdendo, porque na minha casa tem coisa melhor do que cerveja. É assim que a gente tem que dizer, irmãos. Posicionarmos como crentes. É algo sério. E eu já fecho aqui. Pode pedir eles para descer lá, irmão Zé, por favor. Os outros 4 mandamentos que o Senhor dá. A ordem é muito apropriada. Tem a ver com a relação dos homens entre si. Vamos rapidinho aí. Bruno, por favor. Honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, os primeiros representantes de Deus na terra se chama pai e mãe. Pai e mãe. O que o Senhor estava querendo dizer? Se a autoridade do pai e de uma mãe, o filho não respeita, como que ele vai respeitar o Deus que criou o pai e a mãe? É algo muito sério. É algo muito sério. E o Senhor determinou isso. Respeito. O homem que não honra a seus pais, tampouco honrará a Deus e as autoridades que Deus levanta na terra. Isso é sério. Por isso que a gente precisa de ensinar os nossos filhos. Mesmo se eles não quiserem obedecer. Mas o primeiro ensino, irmão, é quando ele vê eu honrando a minha mãe, o meu pai, ele vai ver também o meu comportamento, como eu trato os meus pais, e aí ele vai ter essa lição de vida.
Se eu vivo respondendo meu pai, se eu vivo respondendo a minha mãe, como que eu quero que meus filhos me obedeçam? Me honrem. Então existe uma hierarquia. E se não respeitam pai e mãe, você acha que vão respeitar a professora, que é a autoridade lá na sala de aula? Por isso que a gente está vendo um monte de atrocidade por aí. Será que vai respeitar a igreja do Senhor? É muito sério. Teve pessoas que saíram do nosso meio. E depois eu fiquei sabendo qual era o motivo. Disse, meu Deus, por que será que saíram? Será que eu fiz alguma coisa? O motivo é, não, nesta igreja o pastor não gosta que as crianças correm. E os meus filhos são pequenos e eles têm que ter liberdade. E por isso saíram do nosso meio. Estou falando isso para a igreja saber, irmão, as coisas que acontecem no meio da igreja, que às vezes a pessoa nem sabe. Pessoas que às vezes deixam de congregar conosco, porque quer que os filhos cheguem aqui, pulam nos bancos, sobem no altar, derruba tudo, quebra os instrumentos e o pastor e ninguém pode falar nada. Irmão, se na casa dele tem isso, é a casa dele, ele manda, mas na casa do Senhor a gente precisa de ensinar. Então, se ele não honra lá, se ele não cumpre lá, ele vai honrar aqui? Não vai. Isso é muito sério. É o relacionamento das autoridades. Primeira autoridade que um filho conhece é o pai e a mãe. Por isso que nós, como pais e mães, precisamos ser exemplo para os nossos filhos. É algo muito importante. E aí, lá vai o outro mandamento, só falta 2 aqui. É o 13? É isso mesmo. Não matarás. A vida humana é sagrada. Esse mandamento proíbe o homicídio, visto que o que o Senhor estava preservando? Olha, pastor, mas que engraçado. E nas guerras era permitido? Que Deus é esse? Irmãos, o Senhor aqui estava formando um povo, formando uma nação. O que Deus estava dizendo? Vocês vão entrar dentro daquela terra. Lá na terra de vocês, vocês não vão matar o irmão um ao outro. E vocês sabiam que dentro da própria igreja tem gente matando uns aos outros, matando ministérios, matando pessoas, destruindo pessoas, matando espiritualmente. E quando nós olhamos, ele disse, não matarás. É uma ordem do Senhor. E a outra coisa, o outro versículo, não adulterarás. O que Deus estava fazendo? Deus estava mostrando para eles, protegendo a família, o matrimônio, a família sagrada ao Senhor, visto que Deus estava ali dizendo, instruindo que a família era sagrada e não deveria ter adultérios ali no meio do povo de Israel, mas que quando as pessoas olhassem, via as famílias como algo sagrado de Deus, como algo preservado, como algo tão puro, tão maravilhoso da parte do Senhor. Não furtarás. Respeito àquilo que era alheio, que não era deles. Eles deveriam não furtar, ter algo como algo precioso. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Tem muita gente por aí, não está furtando com revólver, não. Mas, às vezes, de várias maneiras, está tirando as coisas que é do próximo. Pegando algo alheio e não devolvendo. Passando para trás e fazendo um monte de atrocidades. Deus estava dizendo, lá no meio de vocês, não vai precisar nem ter prisão, porque cada um vai saber respeitar a propriedade de cada um, o jumento de cada um, o boi de cada um, a ovelha de cada um. Seu fulano, isso aqui, não é assim que a gente aprendeu? A mãe dizia, meu filho, aonde você achou isso aqui? De onde você arrumou isso? Não, mãe, foi lá da escola, meu coleguinha me deu. A mãe estava no outro dia lá dizendo, você deu isso para o meu filho? Era assim. Agora hoje muitas vezes acredita e muitas coisas vão entrando. De repente, quando chega lá a polícia na porta, nem a mãe sabia que dentro do quarto do filho tinha tanta coisa lá dentro. Tanta coisa lá dentro. É algo muito sério, muito sério. Respeitar a propriedade alheia. Irmão, não é nosso. Não é nosso.
veio um troco a mais, não é seu. Você sabe que não é seu, devolva. Achou uma coisa, não é sua, devolva. Irmão, pegou alguma coisa emprestada. Um dia eu peguei, irmão, pensa, não gosto de pegar, mas um dia eu peguei um jatinho emprestado. Meu quintal estava tão cheio de lodo, e quando eu comecei a bater aquele jato, a mangueira do jato quebrou. Eu disse, meu Jesus da glória, agora, Senhor, como que eu vou fazer? A irmã me emprestou com tanto amor. Aí eu pensei, se eu não achar outra mangueira, eu vou ter que comprar outro jato. Aí eu comprei a mangueira e fui levar. Perdi até a graça de lavar o resto do quintal. E aí eu fui lá, né? Aí a irmã falou, pastor, fica tranquilo. Já estava furada. Eu falei, então, irmã, você foi abençoada. Eu peguei. Irmão, tem gente que pega as coisas dos outros e estraga, ainda tem a cara de pau de devolver e ficar calado. Querendo dar prejuízo alheio. É assim que a gente precisa de ser, honesto com as nossas coisas. E não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Irmão, tem gente que escuta os outros falar do outro, ele nem sabe se aquilo é verdade. Ele já sai propagando na rua inteira. Todo mundo está sabendo. Fica lá no portão da igreja, nunca fica lá para receber, mas naquele dia está lá. Você viu? Ó, fiquei sabendo que o fulano fez isso. Irmão, ele não viu, ele não estava presente, ele não sabe nada da história. E de repente está levantando um falso testemunho. Irmãos, a coisa mais triste que tem é você ser julgado de uma coisa que você nunca fez, que você não falou, que você não fez, que você não tem nada a ver com aquela situação e a culpa caindo em você. A gente vê pessoas aí presas inocentemente quando saem da prisão. Que trauma, que dor, saber que pagou um preço por aquilo que ele nunca tinha feito. Por isso, a gente precisa, irmão, de ficar atento. Não sai por aí levantando falso, não. A gente se engana tanto. A gente pensa que é uma coisa e não é. E tem gente, irmão, usado pelo cão, só para levar falso testemunho dos outros. E fazer você pecar, e depois ele ainda diz que foi você que falou. Taca o fogo, sai fora e larga o trem para explodir na sua mão. Deus me livre. Vamos nos colocar em pé. Senão vocês não voltam mais. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma. Tem gente, irmão, que não pode ver. Alguém comprou alguma coisa, ele já cobiça. Aqui está dizendo que é cobiça até a mulher do próximo. Meu Deus. Né? Eu que tinha que ter casado com uma mulher bonita dessa, com um homem bonito daquele. Eu que tinha que ter um carrão daquele. Eu que tinha que ter uma casa daquela. Eu estou tanto tempo na igreja. Eu faço a obra. Parece que Deus não lembra de mim. Né? E tem gente que cobiça tanto, irmão, que ele atenta tanto a vida do outro até que o outro não aguenta e dá. Diz, leva. Comprei para mim, mas já até não estou mais gostando, porque tanto que cobiçou. Né? A coisa é muito séria. E ele diz, não faça isso, porque isso pertence ao seu próximo. Irmão, vamos fechar a palavra de hoje. Vamos ter o controle dos nossos desejos. Deus abençoe o irmão, alegra com ele, irmão. Tadinho, andou tantos anos de a pé, calejou, botina furada. E aí Jesus deu um carrão para ele. Glória a Deus! Ele ganhou no sorteio da Santa Marta, igual os irmãos já ganharam. Alegre com ele, diz, graças a Deus, o irmão não tinha condição, comprou uma dipirona lá no Santa Marta e ganhou o carro. Alegre, irmão, a gente tem que alegrar quando vê o outro prosperando,
Quando a gente faz isso, diz, ah, Senhor, e eu? Irmão, você já pode ter certeza que você já está cobiçando, já está pecando. Mas quando você sentir alegria, você quer saber se você tem inveja de uma pessoa? Se você vê ela bem vestida, e você olhar e dizer, irmã, está linda, e você sentir prazer, dizer, graças a Deus, a nossa irmã está tão bonita, está usando essa vestida, principalmente as mulheres, né? Uma com a outra, né? Agora, se ficar com inveja, dizer, está metida, agora está com aquela roupa, irmão, tem inveja aí, tem inveja aí, tem cobiça aí. Você viu a bolsa da irmã? Louis Vuitton. Será onde que ela arrumou dinheiro? Irmão, não sabe, Deus abençoou ela, mandou alguém lá da América vir trazer e dar para ela. Deus faz essas coisas maravilhosas, irmão. E usa, irmã. Tem irmã que ganha as coisas boas e não usa. Usa, irmã. Deus te abençoou, irmão. Usa. Deus te deu um carro zero, passa com ele na rua, não larga ele na garagem, não. Glorifica a Deus. Quem tem que parar de cobiçar é o próximo. Você está vivendo a bênção que Deus te deu. É assim que Deus faz. Senhor, nós te damos graça por esta palavra.